Gente, a notícia que a gente vai trazer agora, ela é uma bomba. Pode manter essa trilha aí, maestro, que tá polêmica essa história. Nós estamos falando sobre esse caso desde sei lá quando, né? Na semana passada tivemos uma atualização importante e dessa vez ela não se calou. A gente tá falando, claro, da dupla, né? Amabile Eiroa e Graciele Lacerda. Pra quem não sabe, não lembra dessa história inteira, existe uma rivalidade declarada entre Amabile e Graciele Lacerda. Graciele Lacerda, que teria sido a criadora do perfil da Priscila Dantas. Na verdade, ela falou que o perfil era dela mesmo, porém esse perfil foi usado para atacar a família do Zezé, a Amabile, a Vanessa, a Zilu. Só que nesses ataques publicados, a Graciele diz que não tem responsabilidade, que sim, terceiros tinham acesso ao aparelho celular dela. E aí essa história começou a azedar a partir daí, né, Ítalo? Porém, hoje, a colunista Fábio Oliveira do Metrópolis trouxe uma atualização importante sobre isso, dizendo que a situação judicial é mais complexa ainda do que a gente pensa. Explode na tela. A coluna da Fábio Oliveira noticiou em primeira mão algumas novidades envolvendo esse processo interminável aí, a briga entre Graciele Lacerda e Amabile Eiroa. Na semana passada, a Graciele expôs a última atualização de um dos processos judiciais em que a Amabile está envolvida. A coluna da Fábia trouxe agora com exclusividade novas informações sobre os detalhes completos dessa história que está correndo aí no judiciário. A Amabile, ela se retratou em uma ação penal privada, onde ela e a esposa reconhecem ter xingado a Graciele Lacerda e fez um pedido formal de desculpas, e a ação acabou tendo um ponto final, tá? Nesse pedido de desculpas, a Amabile até publicou semana passada nas redes sociais que ele só se aplica às mensagens ofensivas que ela enviou para a Graciele no WhatsApp. Só isso. E que esse pedido de desculpas não se estende às outras ações e às outras acusações, nem da Priscila Dantas, nem do perfil fake e nem nada do gênero, tá? Porém, do outro lado, a coluna da Fábia soube que a Graciele também enfrentou alguns dissabores aí em uma outra ação. Ao mesmo tempo, esse outro processo estava correndo na justiça, tá, gente? Então não é um único processo. Nesse, a Amabile estava sendo acusada de cometer crimes de ameaça, quebra de segredo de justiça e stalking. Essa ação, segundo fontes aí da coluna da Fábia, ela foi arquivada pelo Ministério Público e essa medida teria sido solicitada antes da Amabile fazer a retratação no outro processo, referente aos xingamentos contra a Graciele. A Graciele, então, teria tentado recorrer dessa decisão de arquivamento nos autos do processo, mas no final das contas, enquanto uma ação teve um saldo positivo para um dos lados, o mesmo não aconteceu para a outra ação. No meio aí dessa história, a única certeza que a Fábia aponta aqui é, abre aspas, nem quem ganhar, nem quem perder. Vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo perder. Parafraseando aí a frase da Dilma Rousseff, que deu o que falar na época, né? E aí, não acabou. Pois é, meu amigo, depois aí que teve essa publicação, né, da coluna da Fábia, falando sobre esse fim, né, da briga judicial entre essas duas aí, a Amabile e a Graciele, que sempre estão em pé de guerra, a esposa do Igor Camargo, justamente a Amabile, decidiu se manifestar. Meu Deus, ela decidiu se manifestar nas redes sociais. Para. O que nós temos, diretor? Nós temos... imagens. Nós temos as imagens? Isso eu não tô sabendo. O que nós temos? Um print. Os prints. Não é um print, são os prints. Meu Deus. O programa é ao vivo, né, gente? É ao vivo, a gente sabe que ao vivo é a casa do capeta. A gente não... A hora que você quiser, bota na tela, eu quero ver, cadê? A Amabile se pronunciou, Ítalo. Meu Deus do céu, bomba! Ela Ih, é textão, hein? É textão, hein? Repara aí, ó. Ela comenta essa publicação feita pelo perfil
Hora da Venenosa, né? Onde fala, a briga entre Graciele Lacerda e Amábile Eiroa foi encerrada com acordo judicial. Depois de inúmeros bate-bocas em público na internet, a sentença saiu na segunda-feira, dia 12, e o blog teve acesso ao conteúdo em que os advogados da noiva de Zezé afirmam que a Amábile, casada com Igor Camargo, filho do sertanejo, se retratou com Graciele. Veja o trecho da nota oficial que diz ali, e aí a Amábile responde, matéria tendenciosa. Tem mais? Tem aqui, olha, o que ela comentou. Mentira, mas uma tentativa de distorcer os fatos. A minha retratação se deu exclusivamente pelos xingamentos proferidos no WhatsApp, processo de injúria. Já todos os outros crimes que ela tentou imputar a mim, todos foram arquivados pelo Ministério Público. Ela já tinha, né, escrevido isso naquela outra sequência de prints e continua aqui, olha. Esse pedido de arquivamento se deu muito antes desse acordo de retratação. Estão usando a resposta desse processo de injúria, que somente discutiu os xingamentos que mandei diretamente no WhatsApp dela para confundir a opinião pública da verdade dos fatos. Podem tentar, mas não vão sujar a minha honra. E aí, na imagem anterior, pessoal, tava dizendo assim, olha, foi celebrado o acordo criminal entre Graciele Lacerda e Amábile Eiroa, pelo qual Graciele aceitou o pedido de desculpas de Amábile em razão dos seguintes fatos. A. Ter acusado Graciele de agredir pessoas relacionadas à família Camargo por meio de perfis fakes do Instagram e ter chamado Graciele de maquiavélica, manipuladora e suja, baixa, doente e narcisista. A declaração dos advogados dizia ainda que Graciele declara que aceitou a retratação visando pôr fim às discussões havidas entre ambas. Ou seja, esse post, gente, aí, essas desculpas que a Amábile pediu e foram aceitas pela Graciele, foram somente de um caso isolado. O restante da briga, todo o restante, ainda é uma outra treta judicial que não foi resolvida com o pedido de desculpas, e é isso que a Amábile tá tentando dizer, né, dando essa resposta para esse perfil Hora da Venenosa. E tem mais, hein? Tem um outro story que ela publicou falando o seguinte, abre aspas, mentem e não me deixam em paz. Convoco a união do nosso jurídico para peticionarmos a quebra do segredo de justiça. Caramba. E aí publica mais posts, ela publica assim, olha, mais matérias tendenciosas. Aí e tem colocando assim, a Fábio Oliveira ali e o Pazinho do UOL, hein? Isso, exatamente, porque eles divulgaram essa nota, né, que trazia essas aspas das desculpas e pelo que a Amábile alega, não foi detalhado nas notícias que isso era de um caso isolado e não do caso todo, porque ela pediu desculpas porque ela perdeu a paciência e xingou a Graciele no WhatsApp. Foi esse o motivo dela ter pedido desculpas. É verdade. As acusações isso não significa que ela aceitou as acusações que a Graciele colocou contra ela, de Priscila Dantas, de sei lá o quê. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas separadas e é por isso que ela tá atacando a imprensa. E aí ela fala aqui, olha, ou também a Graciele entendeu que o pedido de desculpas era abrangente a tudo também, né? Mas isso foi feito em juízo, às vezes é aquilo, né? O que você falou mais cedo, a gente é responsável pelo que a gente fala. A interpretação das pessoas vai que, né? Às vezes ela interpretou errado também. Então, gente, é uma bomba que tá caindo em cima da família. Vou pedir pra produção verificar se a Graciele se posicionou, mas eu acredito que não. A Graciele não costuma se posicionar nas redes sociais, somente a Amábile, porque é o espaço que ela tem. É a liberdade de expressão, né? E agora que ela não tem mais nenhum veto e pode falar sobre isso nas redes sociais, ela tá falando mesmo. Inclusive, ó, esse comentário da Fábio Oliveira, ó, dá mais um zoomzinho aí pra mim, pra gente, porque eu não consigo ler. Aí, ó, nessa publicação da Fábio Oliveira, a Amábile comentou, olha só. Ela comentou assim, ó. Mentira, mais uma tentativa de distorcer os fatos. A minha retratação se deu exclusivamente pelos xingamentos proferidos no WhatsApp, processo de injúria. Ela comentou na publicação da Fábio Oliveira ali do Jornal Metrópole, ou seja, ela mesma tá revoltada com essa situação e com razão também, né, gente? Se estão noticiando uma coisa que não é o correto, ela vai lá e vai usar isso e não acabou. Daniel, antes tem informação, tá? Aparentemente vai rolar uma participação da Graciele no programa novo da Raquel Sherazade, tá? Eita. Graciele, Zezé, ou apenas o Zezé, mas a Graciele que fez a publicação aqui, onde a gente pode ver ali a entrevista do Zezé com a Raquel Sherazade. Será que é já nesse domingo?
Ela fala aqui no post que vai ao ar no domingo que vem, né? Então, provavelmente já esse final de semana aí, Interessante. a participação do Zezé. Acredito eu que seja só o Zezé, mas quem fez a publicação foi a Graciele, mas ela não aparece ali na imagem e também não teve nenhuma atualização por parte dela dessa polêmica, como você bem disse, Daniel, né? Ela não se pronuncia, inclusive eu acho que ela aproveita esse momento em que o circo tá pegando fogo para divulgar o trabalho dela, que é o Eduque Seu Peso, né? Ali de saúde e bem-estar, e essa briga fica de segundo plano no perfil dela. Já a Amabile, como ela foi silenciada por tanto tempo por um processo judicial que impedia ela de se defender, inclusive de uma entrevista que a Graciele concedeu à Record, tudo bem, ela concedeu uma entrevista, falou lá sobre os lados dela, só que os lados da Amabile e do Igor não foram escutados. É verdade. Tanto que ele, né, o Igor fez aquela publicação, foi inclusive até postado no perfil da Zilu, falando sobre essa situação, detalhando, né, sobre como que estava sendo essa relação em meio a essa guerra judicial que ainda parece não ter terminado, já que tem previsão para acabar, inclusive. Exatamente. Agora, esse negócio aí que tá saindo um monte de sites, selaram a paz, pediram desculpas e selaram a paz. Gente, não pediram desculpas e selaram a paz coisa nenhuma. Tá em pé de guerra e a Amabile, ela deixa isso bem claro quando ela posta esse próximo print aí que eu pedi pro pessoal tirar, né? Ela falou o seguinte, olha: eu sou um grão de areia perto de toda a estrutura montada por assessoria de imprensa para, mais uma vez, tentarem inverter a verdade. Estou de cabeça erguida e lutarei até o fim contra essa sujeira que estão tentando fazer comigo. Continuarei aqui, mesmo que sozinha e sem grande recurso de mídia, que o outro lado tem, pois, repito, vocês podem tentar, mas não vão manchar minha honra. E aí eu falei, é um indicativo de que a treta não acabou e é mais um tapa na cara da Record, que fez uma entrevista exclusivamente com um lado e agora não deu espaço para a Amabile se posicionar. Eu acho que a Record deveria buscar, sim, para fazer uma entrevista, inclusive no Domingo Espetacular. Com certeza. Né? Porque, com a mesma duração, inclusive. Exatamente, porque se der espaço para uma, dá espaço para outra. A gente quer saber o outro lado também. A gente quer ouvir. E quando ela critica, né, o aparato de mídia que a Graciele tem ao lado dela, por mais que ela não fale Graciele, não fale Zezé, a gente sabe do que ela tá falando, ela tem razão, de certa forma. Sim. Porque, querendo ou não, ela só tem a rede social, mas o Zezé, ele volta e meia tá na Globo, a Graciele tem entrevista na Record, então são veículos de grande poder que, por mais que as redes sociais sejam enormes, a TV ainda comanda a parada toda, Com né? certeza. São veículos poderosíssimos, mas tá aí. Programa que fica... É um programa que fica no segundo lugar, às vezes, no Ibope, né? Eu concordo com você. Eu acho que nesse momento a Record deveria ouvir também o lado da Amabile, né? Porque ouviu a Graciele, com certeza vão questionar alguma coisa sobre isso pro Zezé também, né? Então, poderiam, né, dar esse espaço, deveriam dar esse espaço pra Amabile Eiroa. Sabemos que naquela época a entrevista foi concedida logo depois que saiu a liminar, que impedia a Amabile de falar sobre esse caso, e logo depois o Igor também. Mas agora isso não existe, isso precisa também. A gente precisa ouvir os dois lados da história. Quando um não pode falar, tudo bem, mas agora ela pode falar. E não acabou, viu, Ítalo? Se o pessoal tá achando que acabou, não acabou. A Amabile fez uma outra publicação nas redes sociais. A gente tá levantando, daqui a pouquinho você vai ver aqui. Ela fala aqui, ó, mais uma vez apenas me defendendo. Por quê? A Graciele fez comentários em uma publicação, respondendo pessoas. E isso não caiu muito bem. A Amabile printou esses comentários e utilizou as redes sociais dela para rebater. Temos aí na tela. Olha só, Graciele comenta, por aí a gente vê como é a pessoa e o coração dela. Avisaram pra gente muitas vezes, mas não acreditamos na época. Vivendo e aprendendo. Logo depois, se vocês soubessem, vocês não estariam aqui vindo falar isso. Mas acredito em Deus que vê tudo e ouve tudo. E aí a Amabile comenta, olha só. Mais uma vez apenas me defendendo, agora saiu do mérito processual e entrou no mérito de reputação. Você quer mesmo falar de reputação? Então vamos lá. Eu conheço o Igor desde criança. Entrei na família quando comecei a namorá-lo com 13 anos de idade.
ele foi o meu primeiro e único namorado. Agora passo a voz pra você. Como você entrou mesmo na família? E disse aí a Amabile. Gente, novamente esse post veio à tona com esses stories, né? A Amabile falou sobre isso. E ela não apagou, viu, Ítalo? Muito diferente do que as pessoas pensavam que ela ia postar e apagar, ela não apagou. O post segue lá na rede social dela. E é claro que isso levanta, né? Levanta a bola para as pessoas que costumam falar certas coisas sobre a Graciele, sobre a relação da Graciele com o Zezé de Camargo também, né? Eu acho que tá mais do que implícito, mais do que explícito, na verdade, o que a Amabile quis dizer com essa aspas, hein? Daniel, eu acho que nessa situação, nessa dor de cabeça toda que essa relação das duas, né, acabou gerando, acho que para toda a família Camargo, não só para elas duas, até porque a Amabile até fala ali, né, acusa o Zezé ou melhor, acusa a outra parte, no caso a Graciele, de fazer o Zezé processar o próprio filho sem ele saber, né, fala isso ali, um trecho, a gente tem recorte aqui falando sobre essa acusação, né, sobre esse post que ela fez. Então, assim, é uma relação que já azedou faz muito tempo. Não vai, eu acho que assim tá muito quebrado para haver uma reaproximação. Eu acho que de certa forma, sempre que a gente para analisar o caso da Priscila Dantas, o caso, né, de toda essa briga, realmente, cara, é um negócio que gera muita treta entre eles até hoje, porque a pessoa não tem coragem, seja lá quem foi que criou, não vou entrar nesse mérito aqui, não tem a coragem de assumir que foi ela e acabou, foi eu que fiz e acabou. Fica nesse aponta pra cá, aponta pra lá, sendo que quem se prejudica com isso tudo é realmente a imagem da família, a imagem dos artistas da família, né? É a família da treta, virou a família da fazenda, a família da treta. Então, eu acho que isso não vai acabar tão cedo, vão continuar brigando, vai ser uma dupla que vai continuar aí por muitos anos tretando, mas infelizmente, tudo que a gente pode fazer é assistir, noticiar, porque eu acho que tá muito longe de acabar essa treta. A gente vai seguir na família. Claro que todas as atualizações você acompanha aqui na playlist Keeping Up with the Camargos, na aba de playlist, porque esse caso não promete acabar tão cedo. Nós temos uma nova bomba!